Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2013 estudando as lições da CPAD. Nós temos como tema desse trimestre a família cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando aí a lição número 8, que tem como tema Educação Cristã, Responsabilidade dos Pais. O textual está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa palavra instrui, ela tem a conotação de castigo, de advertência, de educação, de imprimir algo na personalidade, no comportamento de alguém. Então essa palavra vem da palavra musar e tem esse significado: instrução, castigo, advertência. E essa palavra aparece aí cerca de 50 vezes e principalmente no livro de Provérbios. Nós encontramos primeiramente essa palavra em Deuteronômio capítulo 11, versículo 2, que diz o seguinte: E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. A literatura no início dos hebreus ali, sempre foi direcionada a musar, ou seja, a instrução, a imprimir algo de Deus na personalidade, na maneira de viver, em todos os sentidos, na vida daqueles que eram o povo chamado, escolhido por Deus. Então esse termo também então tem a conotação de disciplina. Disciplinar é corrigir, é levar, direcionar alguém ao rumo certo, e principalmente aqui tem a conotação de levar a pessoa a ser instruído a respeito de Deus, a receber uma disciplina da maneira que Deus deseja que ele seja. E tem aí o objetivo de que aquele que recebe a instrução esteja prevenido a respeito do mal que virá e ele saiba vencer esse mal. Então, antes que venha a tentação e a prova, é preciso que tenha havido a instrução, que já é a prevenção, para na hora que vem a prova, a hora que vem a tentação, a pessoa puder então vencer tanto a prova como a tentação, porque recebeu instrução para vencer. Veja Provérbios 24, 32, que diz: O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Então também a palavra aí, instrução, tem a ver com você não só instruir de maneira a ensinar teoricamente, mas também tem a ver com ensinar na prática. Então muitas vezes se aprende ouvindo, mas a aprendizagem é muito melhor aproveitada quando, ao invés só de ouvir, a pessoa também vê aquilo acontecendo na vida de outrem. Então ele aprende vendo o que o outro está passando quando chega a prova, quando chega a tentação. Então ele vê a pessoa como venceu essa prova, como venceu essa tentação, então ele aprende. Então essa disciplina é treinamento para a vida, e é preciso então que aquele que recebe a instrução preste atenção nessa instrução, que aproveite essa instrução, aprenda realmente. Então tem que haver uma resposta daquele que recebe a instrução, e essa resposta deve ser ouvir, obedecer, amar, receber, obter, apoderar-se, guardar, manter essa instrução no coração, lá no seu entendimento. E quando há uma rejeição a essa instrução,
Então, os verbos relacionados a essa rejeição a musar ou a instrução aí são os seguintes: rejeitar, odiar, ignorar, não amar, menosprezar, abandonar. A instrução dada e não recebida pode ser levada a um castigo, porque a pessoa não aprendeu o que deveria aprender, não absorveu o que deveria absorver. Então, provavelmente, ela será castigada pelas consequências do seu mau aproveitamento do aprendizado. Podemos ver em Provérbios 22:15 dizendo: a estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Então, em todo o livro de Provérbios nós vamos ver esse ensino, e também no Novo Testamento nós vamos ver esse ensino da correção. Houve a disciplina, houve o ensino, houve aí a instrução, a educação, e a pessoa não absorveu, e existe aí também nessa disciplina a orientação. Se você obedecer, se você atentar, ouvir, aprender isso, você vai receber prêmio, vai ter uma vida melhor. Agora, se você não receber, se você não ouvir, se você não aprender isso, não tornar isso prática na sua vida, então você estará sujeito a coisas ruins que acontecerão na sua vida. E muitas vezes, uma das coisas ruins é a correção que existe para a disciplina. Então, para haver disciplina, existe a correção. E é orientado aos pais que a vara, ou seja, o castigo, para aquilo que a pessoa foi devidamente instruída e não obedeceu, então esse castigo é muitas vezes dado pelo pai, pela mãe, com a vara, que muitas vezes já livrou muita gente da cadeia, já livrou muita gente de coisas erradas. Hoje se procura aí no mundo fazer leis até proibindo os pais a corrigir os filhos. Mas se nós olharmos para a educação dada há 50 anos atrás pelos pais, nós vamos ver que naquela época nós não vimos o que existe hoje no mundo. Hoje nós estamos vendo aí um caos na sociedade, porque os filhos não aprenderam o princípio da autoridade dentro de casa, não respeitam o pai, não respeitam a mãe, não respeitam o professor, não respeitam a polícia, não respeitam o pastor, não respeitam nenhuma autoridade mais, porque não aprenderam o princípio da autoridade dentro de casa. Muitas vezes foram ensinados de maneira errada, ou receberam pouca educação, ou quase nenhuma, ou se receberam de pessoas erradas, e não tiveram o princípio da autoridade dentro de casa, não foram corrigidos, não aprenderam a respeitar a autoridade do pai nem da mãe, e por isso está aí esse caos na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, prestar atenção, a devida atenção, a cuidadosa atenção à instrução traz honra, traz vida, traz sabedoria e, acima de tudo, agrada a Deus. Veja aí Provérbios 8:35 que diz: porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. A falta de observância da instrução ocasiona seus próprios resultados, ou seja, a morte. Provérbios 5:23. Também alcança pobreza e vergonha, como está em Provérbios 13:18. E é, em última instância, sinal de que o indivíduo não tem consideração pela própria vida. Veja Provérbios 15:32. Então, receber de bom grado, de coração aberto, essa instrução dada pelos pais, pelos professores, torna a pessoa sábia, torna a pessoa inteligente, torna a pessoa destacada em todo o meio que ele viver. Em Jeremias, no capítulo 5, versículo 3, fala sobre a falta de aprendizado, de abrirem o coração para Deus, para receber a instrução de Deus. Diz lá: ah, Senhor, atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Então Jeremias instrui
adverte aos israelitas que prestem atenção no que está ocorrendo à sua volta, que eles aprendam com o que está ocorrendo, para que eles possam ter Deus como seu Deus verdadeiro e viverem melhor. Veja Jeremias 35:13. Em Isaías 53, nós vamos ver que Isaías predisse que o castigo de Deus sobre a resposta correta à instrução que Deus dava aos israelitas, esse castigo seria levado por um servo sofredor. Veja Isaías 53:5, que diz, olha, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Septuaginta aí tem a tradução de paideia, educação, treinamento, instrução. A palavra grega é a base para a palavra pedagogia, treinamento de uma criança. Vamos ver a verdade prática que diz: a educação cristã de nossas crianças, adolescentes e jovens é uma responsabilidade intransferível e pessoal dos pais, com apoio e assistência da igreja. Então veja bem, nós não estamos falando hoje aqui da educação em geral, da educação dada aí secularmente. Esta aí nós já sabemos que não ensina a palavra de Deus. Não tem espaço mais para Deus nessa educação secular. Então não vamos nem falar nessa educação aí, que nós sabemos que já vai de mal a pior. Inclusive a educação do Brasil perde aí para a Bolívia, né? Perde para diversos países. É uma coisa tremenda. Está entre as últimas do mundo. Uma vergonha. Mas vamos falar da educação cristã. Então nós é que somos responsáveis pela educação cristã. Nós sabemos criticar o Estado e falar da educação que o Estado tem dado. Sabemos aí a triste educação que tem sido dada aí nas escolas. Falamos já até das apostilas aí, das cartilhas que o governo anda distribuindo aí entre os alunos dos colégios. Educação péssima, ensinando até como usar droga, ensinando aí prostituição, ensinando aí masturbação, ensinando toda coisa terrível aí de homossexualismo, lesbianismo. Então, incentivando, como se o Estado tivesse direito a educar os nossos filhos sexualmente. É uma coisa terrível isso. Mas a educação sexual não é para o Estado dar aos nossos filhos. Essa educação tem que ser dada dentro de casa. A orientação sexual é dada pelos pais e não pelo Estado. O Estado está se achando no direito de dar educação sexual às crianças. Então nós não podemos permitir que de repente aí o Estado queira imprimir em nossas crianças o desejo sexual de um rapaz por outro rapaz, uma moça por outra moça. Isso é antibíblico, é anti-educação correta. Isso é tremendamente errado. Bom, nós vamos falar então sobre a educação terrível que está sendo dada aí nos colégios. Estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, como a teoria da evolução, como o Big Bang e tantas coisas contrárias à palavra de Deus. E você, pai e mãe, deve olhar e deve corrigir e ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Então nós vamos falar exatamente dessa educação que é dada no lar e que está sendo negligenciada e muito negligenciada pelos pais.